Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu decidi começar a gravar umas aulas aqui que é de extrema importância para você que está começando no mercado financeiro, você que quer começar a operar como day trade e precisa de um norte. Bem, para você começar a operar, né, normalmente no 80% dos aspirantes a traders, eles começam operando um gráfico, né? Um tipo de gráfico, né? Existem vários tipos de gráfico. Você pode operar pelo home broker da tua corretora, você tem como operar pelo tape reading, que é um outro tipo de gráfico, onde você basicamente analisa os números, os agressores e tal, e 90%, 80 a 90% dos traders começam por um gráfico chamado gráfico de velas ou candlesticks, tá? Então assim, para você que vai começar a operar, você precisa entender uma coisa: como funciona um gráfico de vela. Tá? O que é uma vela? Bem, como aqui no lado na imagem vocês podem ver, isso aqui é uma vela, tá? Uma vela, ela é composta normalmente por 4 partes, tá? Ela vai ter a abertura, o fechamento, a mínima e a máxima. Não necessariamente nessas regras, tá? Nem todas as velas que você vai ver no dia a dia, de repente vai ter esses 4 elementos. Às vezes ele vai ter uma máxima, uma mínima e um fechamento. Às vezes vai ter abertura, máxima e fechamento. Às vezes vai ter abertura, mínima e fechamento. Às vezes vai ter abertura, mínima, máxima e fechamento. Enfim, não existe uma regra. Cada candle ele é individual, mas um componente, o que acontece, como é um candle por dentro dele é isso, tá? Então assim, aqui é onde o preço abriu. Sempre que abrir um candle novo, e aí você tem como configurar por minutos cada vela, cada candle, tá? Você tem como configurar por minutos, 1 minuto, 5 minutos, 15, 30, 1 hora, enfim, né? Então, suponhamos que essa vela aqui ela seja de 5 minutos. Então, após 5 minutos, abre-se uma vela dessa e abre-se outra vela. E quando se abre-se uma vela ou um candle desse, ele tem uma abertura. E aí, nessa ocasião, dessa vela aqui significa o quê? Teve uma abertura, o preço ele desceu até a mínima, porém os compradores levaram o preço até aqui em cima, numa máxima, porém aqui os vendedores desceram, trouxeram o preço para baixo, fechando aqui. Então essa vela em específico, ela teve uma abertura, uma mínima, uma máxima e um fechamento. O que seria isso? Ele abriu nesse preço, o preço esteve aqui, os compradores levaram o preço aqui, os vendedores desceram o preço aqui, estava caro para os vendedores. Os vendedores trouxeram o preço aqui e encerraram aqui no fechamento, tá certo? Bom, então é isso. Ela é formada por diversas partes, tá? Tem uma abertura, um fechamento do preço, e às vezes o candle possui uma sombra ou pavio, né, como chamamos. A sombra ou pavio mostra que o preço já esteve naquela posição, mas retrocedeu devido à força oposta a prevalecer, tá? Dando assim então a máxima ou a mínima do candle, no caso aqui como funciona, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Bom, aqui nós temos claramente um gráfico de velas, tá? Aqui ele está configurado nos 5 minutos, ou seja, cada vela dessa possui 5 minutos. E como nós falamos, ó, aqui encerrou uma vela, abriu uma outra vela aqui. Então essa vela aqui, tá vendo aqui que tem um paviozinho aqui? O preço esteve aqui, ela abriu, desceu até aqui, o preço subiu, veio até aqui em cima, desceu e encerrou aqui. Ponto. Isso aqui é um gráfico, esse aqui é uma vela, um candle, tá? De 5 minutos. Isso aqui mostra que o preço já esteve aqui, o preço já esteve aqui, em cima, aqui embaixo, ele abriu aqui, porém ele fechou aqui, tá? Então, nós conseguimos perceber que assim funciona uma vela, como todas as outras, ó, são diferentes, cada vela tem um padrão, tá? Isso se dá diante da negociação dos traders, como os traders negocia e aí vai formando cada padrão de vela,
tá certo? Então, pessoal, agora vocês já sabem como funciona uma vela, tá? Como funciona uma vela, tá certo? E como é formado um padrão de candle. Vamos agora para a próxima aula. Bem, pessoal, como na aula anterior vocês entenderam como é o formato de um candle, como eles funcionam, como é a estrutura de uma vela, de um candlestick, tá? Agora nós vamos entender uma coisa muito importante para vocês que estão querendo aprender mercado financeiro, tá? O preço que seriam essas velas, eles só podem fazer 3 coisas. Eles podem subir, descer ou ir para o lado, tá? O preço só pode fazer 3 coisas, galera. Só tem apenas 3 coisas que eles podem fazer, tá? O preço ele pode apenas subir, tá? O preço ele só pode fazer 3 coisas: subir. No mercado financeiro é assim, tá? O preço ele só pode subir ou descer ou ele consolida, que ele fica lateral, tá? O preço ele vai ficar lateral. Como assim? Ele não sobe e ele também não desce. Ele fica lateralizado, ou como nós chamamos, consolidado. Ele não tem uma direção, ele não tem uma tendência. Ele fica lateral. O preço ele vai subir, ou ele vai descer, ou ele vai para o lado. Apenas essas 3 funções, tá certo? Só existem apenas essas 3 funções. Bem, e como funciona? No caso do mercado, ele tem uma tendência, tá? A gente tem aqui agora, ó, como eu peguei nesse pedaço do gráfico, aqui nós temos uma tendência de alta, tá? Então, anotem uma coisa aí com vocês, gravem bem isso. Toda tendência, seja de alta ou baixa, ela precisa ter uma estrutura, tá certo? Então, assim, mas como funciona uma estrutura de tendência de alta? Bem, uma estrutura, ela necessariamente vai ter que ter, no caso de alta aqui, topos mais altos e fundos cada vez mais altos também. Topos ascendentes e fundos ascendentes, tá? Nisso, nós conseguimos perceber que nós temos uma tendência de alta, o preço está subindo. Ele saiu daqui, ó. Ele saiu daqui até aqui, ó. Vou botar até aqui, ó. 2.189 pontos de subida, tá? De alta. Então, toda estrutura ela tem que ter uma topo mais alto que o outro e um fundo mais alto que o outro, pessoal. Tá certo? Então, gravem isso, tá? Sempre que vocês veem uma tendência de alta, como que eu consigo confirmar que é uma tendência de alta? Simples, você tem que olhar a estrutura. E como é a estrutura? Ó, a gente vê aqui, ó, dia 22, dia 23. Em 2 dias o mercado subiu 2 pontos, em 2.000 pontos. Então, ó, como eu confirmo isso? Bom, eu vou ter que olhar os topos ascendentes e fundos ascendentes. Tendo isso, ok, você tem uma tendência de alta, beleza? Uma estrutura montada com topos ascendentes, fundos ascendentes, eu vou ter ali uma tendência de alta. Beleza, pessoal? Então, no caso de queda, vamos dar uma olhada aqui para baixo. Deixa eu ver se eu consigo achar. Deixa eu ver. No caso de uma tendência de baixa, nós teremos a mesma coisa. Ó, aqui nós temos uma tendência de baixa. Então, ó, topos descendentes, ó, topos cada vez mais baixos. Aqui seria um topinho também. E nós teremos fundos cada vez mais baixos também. Tá, pessoal? Ó, nós temos aqui topos descendentes e fundos descendentes também. Logo, nós temos aqui durante todo o dia,
Ó, o mercado abriu aqui às 9 horas da manhã, daqui para cá até as 2 horas da tarde. O mercado devolveu 2.000 pontos de queda brusca, tá? E a mesma coisa, topos descendentes e fundos descendentes. Tendo essa estrutura, eu terei uma tendência de baixa, tá? E no caso de um mercado consolidado, pessoal, é isso aqui, ó. Aqui o mercado ele tá lateralizado. Tá vendo? Teve uma leve queda, mas a gente pode... Não, vamos buscar aqui uma consolidação melhor aqui, ó. Aqui nós temos uma consolidação, porque, ó, perceba que o preço ele fica lateral, ele não subiu e ele não desceu por muitas horas. Ainda que teve um rompimentozinho aqui, foi um falso rompimento, mas percebe que de um dia para o outro, ó, às 3h35 da tarde até às 12h25, 1 hora da tarde foi quando começou a querer subir. Então o mercado ele só pode fazer essas 3 coisas. Ou ele vai subir com topos ascendentes e fundos ascendentes, ou ele vai descer com fundos descendentes e topos descendentes, topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais baixos, e quando ele consolida ou lateraliza, aqui como vocês podem ver, ele fica consolidado, ele vai para o lado. Então são essas 3 opções que o mercado pode fazer apenas, beleza? E agora que você veio do absoluto zero, você já sabe o que é um candle, como é a estrutura de um candle e como funciona o mercado, para que direção o mercado num gráfico de velas pode ir. Apenas subir, ele só pode subir, o gráfico ele apenas pode subir ou descer ou consolidar, lateralizar. Beleza, pessoal? É isso aí. Forte abraço e nos vemos na próxima aula.